Queridos irmãos e irmãs, o texto do Evangelho que acabamos de ouvir nos mostra duas atitudes que nós podemos ter, duas atitudes que muitas vezes também está presente em cada um de nós. Jesus conta uma parábola, para mostrar duas maneiras de se dirigir a Deus em oração. Uma que é agradável aos olhos de Deus, uma oração que é atendida por Deus, e outra, mesmo sendo uma oração, não é agradável. Aí ele conta esses dois personagens, dois homens que vão ao templo para rezar. Até aqui tudo bem. Mas a maneira como cada um se dirige a Deus, ela difere bastante. Apesar dos dois irem ao templo rezar, o que é bom, mas diz que uma oração foi agradável a Deus, e diz que aquela pessoa saiu justificada diante de Deus, e a outra não. Então tem alguma coisa de errado aqui. Então ele começa dizendo, um era fariseu e outro cobrador de imposto. O fariseu, nós sabemos que ele era um cumpridor da lei, uma pessoa que levava rigorosamente a lei, cumpria todos os preceitos, os mandamentos, E o cobrador de imposto era aquele que era odiado e detestado por todos. Lembra? Os cobradores de impostos, Porque cobravam o imposto injusto das pessoas, então eles eram odiados. E eram tidos como impuros, indignos, enfim, eram desprezados por todos. Mas veja só que interessante. Diz que o fariseu, de pé, rezou no seu íntimo. Até ele começa bem. Começou bem, mas terminou mal. Começa dizendo: ó Deus, eu te agradeço. Até aqui tudo bem. Dá a entender que realmente ele está louvando e agradecendo a Deus. Mas no desenrolar da conversa nós vamos ver que ele está mais se justificando diante de Deus. Está apresentando a Deus as coisas boas que ele faz, e nós vamos ver na sequência. Então o fariseu de pé, começa bem: eu te agradeço a Deus. Por que ele agradece a Deus? Será que realmente ele está louvando e agradecendo a Deus, ou está se proclamando diante de Deus? Então ele diz: eu agradeço porque não sou como os outros homens. Bom, ladrão, desonesto e adúltero, nem como este cobrador de imposto. Aqui ele já comete um grave erro. Na sua prece, ele não louva a Deus, ele louva a si mesmo. Ele se vangloria diante de Deus, porque ele se acha melhor do que os outros. Inclusive até com o direito de dizer: porque eu te louvo e agradeço, Senhor, porque não sou igual a esse cobrador. Então aqui ele emite um julgamento. Fere um dos mandamentos mais importantes: não julgarás o teu irmão. Amarás a Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Então ele esqueceu. Ele pensa estar louvando a Deus, ele acredita que realmente está bendizendo a Deus, mas na verdade ele está se vangloriando, porque ele apresenta diante de Deus todas as coisas boas que ele faz, E ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana, dou o meu dízimo, o dízimo de toda a minha renda, Tudo bem, a pessoa jejuar, dar o dízimo é coisa bonita, mas talvez no seu íntimo ele acha, porque ele faz tudo isso, ele se considera melhor do que os outros. E aqui, meus irmãos e irmãs, está um grande problema. Muitas vezes na igreja nós também corremos esse risco, Às vezes a gente pode: mas eu vou na missa todo domingo, eu sou da pastoral A, B, eu faço minhas coisinhas certas, não sou como meu vizinho e minha vizinha.
Não sou como o fulano e o ciclano. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Porque diz que um saiu justificado diante de Deus. Ou seja, que a prece que ele fez foi agradável a Deus, enquanto que o outro não, né? O cobrador de imposto, o pecador, que era discriminado, que era abandonado, né? Ele também reza à distância. Diz, nem se atreve a levantar os olhos para o céu. Mas a sua prece, veja que diferença que é. Ele bate no peito e diz, meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Está vendo? Enquanto que um se vangloria diante de Deus das coisas boas que faz, e se acha no direito de até julgar os outros, porque ele se acha melhor, né? Então está cometendo um grave pecado aqui, de levantar o dedo e de julgar o irmão. Quando Jesus foi muito claro, não julgarás o teu irmão, porque com a mesma medida em que julgar, você também será julgado, né? E termina dizendo, eu vos digo, este último, ou seja, aquele que fez uma prece reconhecendo, batendo no peito, Senhor, tem de piedade de mim, porque sou pecador. Foi só isso que ele disse, não disse mais nada. Reconheceu suas misérias, sua fraqueza, então a sua prece é diferente. Diz, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. É o que nos diz a primeira leitura do Eclesiástico, né? Diz que a prece do humilde atravessa as nuvens, né? E Deus escuta o seu clamor. O Salmo também vem reforçando essa ideia. O pobre clama a Deus e Deus o escuta, e o Senhor o liberta de todos os seus males. Aqui a pobreza é entendida como um coração humilde, que não confia em si mesmo, que não se vangloria, mas que reconhece a sua miséria ou as suas misérias, bate no peito e pede perdão a Deus, porque se sente e sabe que diante de Deus todos nós somos pecadores. Então, qual é o ensinamento, meus irmãos e irmãs, que nós podemos tirar dessa passagem? É esse, que a nossa prece diante de Deus deve ser uma prece humilde, né? Nós devemos rezar sim diante de Deus, mas nós devemos reconhecer que nós somos necessitados da misericórdia de Deus, e todo o bem que nós fazemos, e nós fazemos muitas coisas boas, até as coisas boas que a gente faz na igreja, aquilo dou meu dízimo, ajudo na pastoral A, B, C, tô lá, isso nós, quando a pessoa faz o bem, é porque ela já foi movida pela graça de Deus. Assim como o contrário, quando você deixa de fazer o bem e faz o mal, é porque o inimigo visitou o teu coração. Então o mal que eu faço, como dizia São Paulo, eu não entendo aquilo que acontece dentro de mim. O bem que eu gostaria de fazer, não faço. E o mal que eu não gostaria de fazer, eu faço. Então toda obra boa que nós fazemos significa que Deus antes visitou o nosso coração. Se você fez o bem, se você ajudou, se você praticou uma obra de caridade, se você foi uma pessoa solidária, se você é uma pessoa que ajuda na igreja, tenha certeza, porque Deus te visitou primeiro. Você está sendo visitado. Então o bem que nós fazemos é a ação de Deus, não é vanglória nossa. Porque a nossa natureza, ela é inclinada para o pecado. Por isso é mais fácil, fazer o pecado do que fazer o bem. Por isso São Paulo dizia, o bem que eu gostaria de fazer, eu não faço. E o mal que eu não gostaria de fazer, eu faço. Aí Santo Agostinho vai dizer, por causa do pecado que está no coração de cada um de nós.
mas existe também a graça de Deus. Por isso é preciso se abrir a Deus dessa forma, a prece do humilde. Então, que a nossa oração seja humilde, que nós não nos achemos melhores do que ninguém, mesmo que você exerça na paróquia, na comunidade, um ofício, um cargo, né? Nunca se ache melhor do que ninguém, né? Porque nós todos somos pecadores. Diz o texto aqui, né, que aquele que se colocou diante de Deus como uma pessoa necessitada da misericórdia, que olhou para as suas misérias, bateu no peito e falou: Senhor, olha para esse teu servo pecador, tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Ele voltou para casa justificado, ou seja, a sua oração foi atendida e agradou a Deus. Enquanto que o outro, um fariseu, mesmo sendo um observador da lei, não era uma pessoa má, era cumpridor das leis, né? Todo bom fariseu, ele cumpria todas as leis, ele fazia todas as coisas, mas aqui que vem ele se achava por isso no direito de se achar melhor que os outros, de apontar o dedo, de julgar os irmãos, né? Se colocar acima dos outros. E esse é um grande risco que às vezes nós podemos também experimentar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então peçamos ao Senhor que Ele nos dê humildade, que nós saibamos ser humildes. E a humildade, ela precisa ser exercitada, porque no mundo em que nós vivemos é tudo o contrário, né? A humildade, os dons, os talentos, parece que as coisas boas, as virtudes não estão em moda, mas sim os vícios, né? A arrogância, a prepotência, o julgamento. Basta a gente ver nas redes sociais, né? Como as pessoas criticam, julgam, apontam o dedo, né? Se acham dono de tudo e de todos, desgraçam a vida das pessoas, e às vezes até dizendo que é um bom católico, em nome da fé, em nome da religião, né? Se acham no direito de julgar as pessoas, coisa que Deus nunca aprovou e nunca aprovará. Por isso, quando a pessoa que reza, mas tem o coração assim desprovido da humildade, e reza para se vangloriar ou para se justificar diante de Deus, com certeza esta prece não será ouvida, não será atendida. Então que nós aprendamos com esses dois personagens, né? E podemos nos perguntar: aonde eu entro nessa história? Onde eu estou nessa parábola? Eu sou o fariseu ou sou o publicano? Louvado seja nosso Senhor Jesus.